Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente tá aqui para analisar o que aconteceu com Donald Trump no último final de semana, lá na cidade de Butler, no estado da Pensilvânia, uma cidade pequena, aproximadamente 13 mil habitantes, onde um atirador tentou tirar a vida do Trump, e aí muita gente na internet já tá dizendo que a eleição acabou, que o Trump já venceu a eleição, que não adianta o Biden concorrer, ou mesmo que o Partido Democrata substitua o candidato, não tem alternativa porque o próprio Trump já teria vencido as eleições. E aqui eu vim trazer para vocês primeiro uma análise para acalmar quem tá com esse discurso derrotista, porque vários fatores aí vão interferir no pleito das eleições estadunidenses desse ano. O principal fator é que, apesar da semelhança do que aconteceu com Donald Trump com o que ocorreu com o Bolsonaro aqui em 2018, existem várias diferenças. Por exemplo, o fato que aconteceu com o Bolsonaro aqui em 2018 aconteceu no dia 6 de setembro. O Bolsonaro ficou algumas semanas internado e se negou a comparecer a debates, né? Ele disse que não poderia participar de debate, que não estava bem de saúde, mesmo com os médicos dizendo que ele estava sim apto a participar de debate, e ele não participou dos debates a partir do momento da facada e nem no segundo turno, quando ele estava ali concorrendo com o Haddad. Tudo isso ajudou a manter a imagem ali do indivíduo frágil, maculado, que tentaram destruir a sua vida, ceifar a sua vida, que ele era um brasileiro, que estava ali lutando pelos demais brasileiros, quase que trazendo aquela imagem messiânica como está tentando se fazer com o Donald Trump também. Então, o Bolsonaro teve um mês aproximadamente para explorar essa imagem de vítima, né, que foi morto, que quase foi morto, né, que um petista, um pessoalista, como eles falavam, queriam ceifar a vida dele, e que isso seria o impacto do que aqui um partido de esquerda faria no Brasil se o Bolsonaro não vencesse as eleições. Ele conseguiu se vitimar, conseguiu, dentro dessa estratégia ali de se fazer de vítima, levar a eleição para o segundo turno e vencer a eleição contra o Haddad no segundo turno. Diferente do que aconteceu com o Bolsonaro nos Estados Unidos da América, agora, o Trump ele não quer vestir a carapuça da vítima. Ao contrário, ele quer vestir a carapuça do herói, do cara que resiste, do cara que tomba, mas tomba lutando. Diferente do Bolsonaro que ficou choramingando. Então ele já mudou o discurso, já tá tentando moderar um pouco mais o discurso, porque ele entendeu que o discurso radical dele, se ele não tinha entendido, ele percebeu agora que ele foi vítima do próprio discurso radical, porque o atirador do Donald Trump era um indivíduo registrado para votar ali no Partido Republicano. Esse ano seria a primeira eleição dele, inclusive. Ele está registrado em um clube de tiro chamado Demolition Ranch, que é um clube de tiros ali que divulga no seu perfil nas redes sociais imagens ligadas a Ku Klux Klan, imagens ligadas à SS, que era a Força Militar Especial do Nazismo, e outras imagens atreladas ali ao movimento nazista. Então é um indivíduo ligado à extrema-direita. Então talvez o discurso do Trump não tenha ultrapassado alguns limites que ele quer que ultrapasse. Porque se vocês pegarem o discurso do Trump de 2016 e de 2020, por mais absurdo que ainda pareçam as falas do Trump, ele moderou um pouco mais o discurso em comparação a 2016, em comparação a 2020, em alguns pontos. E isso incomoda os eleitores do Trump, os eleitores dos republicanos, mais radicalizados, ligados à extrema-direita. Então, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que tentou se atrelar o ataque ao Bolsonaro, ao Partido do Socialismo e Liberdade, né, que é o PSOL, ou a liderança de esquerda, no caso do Trump lá, não dá para dizer que o atirador era alguém ligado ao Partido Democrata, que não é um partido de esquerda, para que vocês entendam, ele está à esquerda do Donald Trump. Ou seja, o Donald Trump é tão extremista à direita que o Democratas é dito como partido de esquerda por eles, quando na verdade não, o Democratas é um partido de centro-direita, tá? Então você tem aí esse fator. Primeiro, cenários diferentes. Não dá para culpar, por exemplo, um apoiador do Biden por ter tentado tirar a vida do Trump e alegar que foi o Biden que mandou, que o discurso do Biden elevou o Trump a quase morrer. Ao contrário, você consegue conectar o discurso do Trump a esse ódio que inclusive foi colocado em prática pelo próprio atirador que tentou ceifar a vida do Trump. E segundo fator, as eleições dos Estados Unidos da América só acontecem no início de novembro, faltam 4 meses. Muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. É possível, inclusive, que nem mesmo Biden esteja concorrendo mais à eleição quando a eleição acontecer em novembro. Muita gente tem levantado alguns nomes ali para sucederem o Biden, entre eles a ex-primeira-dama Michelle Obama, também tem o nome da Kamala Harris, que é uma procuradora da Justiça dos Estados Unidos da América, né? Foi procuradora de alguns estados, inclusive tem aparecido bem também algumas pesquisas ali em ascendência, tem ganhado força internamente no Partido Democratas, e o nome da Hillary Clinton também, que roda e vira alguém cita ali o nome dela. A gente já sabe que a Michelle Obama disse que não tem pretensão de ser candidata à presidência nos Estados Unidos da América. A gente também já sabe que 90 milhões de dólares estão congelados ali de doadores
dos democratas até que o Biden seja retirado da corrida eleitoral de 2024 e não vai ser utilizado esse episódio como um fator determinante para daqui a 4 meses. Lembrem vocês que nos Estados Unidos da América tem aproximadamente 50 estados e o Biden e o Trump estão empatados em 42 estados aproximadamente. Então você só tem decisão ali entre quem vai votar no Biden e quem vai votar no Trump em aproximadamente 8 estados. Até mesmo depois do debate fraco que o Biden teve com o Trump, ele ainda aparece ali, empatado tecnicamente com o Trump. Ele aparecia até algumas semanas atrás à frente do Trump com uma pequena vantagem. E outra coisa, o eleitor democrata e o eleitor republicano nos Estados Unidos da América, eles são bem demarcados. O que isso quer dizer, Carlito? Que o eleitor dos democratas não vai deixar de votar no candidato democrata porque tentaram matar o Trump. Assim como o eleitor republicano, que é apoiador do Trump, não iria mudar o voto do Trump no Biden se isso tivesse acontecido de forma contrária, né? Se alguém tentasse tirar a vida do Biden. Então, como faltam ainda 4 meses para as eleições dos Estados Unidos da América, neste momento, afirmar que o Trump já venceu a eleição e acabou é mera suposição, é mera conjectura, até porque muita água vai passar por debaixo da ponte. Como eu já disse para vocês, os indivíduos filiados ali, né, as figuras públicas filiadas ao Partido Democratas, rapidamente vieram a público manifestar o seu repúdio ao que aconteceu, entre eles ali a própria Hillary, o Bill Clinton, o Barack Obama, o próprio Joe Biden, que primeiro fez um comunicado, depois deu uma entrevista coletiva ontem pela manhã, à noite fez um comunicado ali oficial à nação, dentro do Salão Oval da Casa Branca. Isso é muito simbólico, inclusive para o povo dos Estados Unidos da América, com o discurso de união que tem de se acabar com essa guerra, com essas brigas que existem entre extrema-direita, liderada pelo Trump, e pessoas que discordam do Partido Democratas, por exemplo. Então, eu acredito que se as pessoas estão pensando que isso vai enfraquecer o Biden, talvez, ou a candidatura democrata, né, talvez o tiro tenha saído pela culatra. Por quê, Carlito? Porque talvez esse fato tenha sido determinante para que o Biden saia da corrida eleitoral, entre outro nome, e como eu disse, o Trump não vai conseguir vender a imagem de vítima. Ele vai tentar se vender como um herói americano, o cara do America Great Again. Make America Great Again, né, que ele utiliza, que é o manga, né, Make America Great Again, que é o slogan dele. E aí, claro, a gente está falando também de uma nação que é extremamente sábia no que diz respeito à estratégia política, a marketing político, e as equipes que estarão no entorno ali do candidato democrata, seja ele o Biden ou não, saberão explorar muito corretamente o discurso de ódio do Trump como instrumento ali de gatilho para que esta violência que aconteceu contra o próprio Trump, porque volto a dizer, diferente do que aconteceu aqui no Brasil com o caso do Adélio Bispo, que já tinha tido passagem por partidos ligados à esquerda, o jovem que tentou matar o Trump nos Estados Unidos da América, ele não era ligado ao Partido Democrata. Ele chegou a fazer uma doação, inclusive, a uma ONG que normalmente patrocina candidatos democratas, mas ele era apto a votar esse ano como eleitor republicano, que é o partido do Donald Trump. Estava com a camisa, como eu disse para vocês, de um clube de tiro chamado Demolition Ranch, que é conhecido nas redes sociais por espalhar imagens, por exemplo. Deixa eu ver até se eu encontro para mostrar para vocês aqui, ó. Imagens que trazem aqui cenários associados ali a Ku Klux Klan e também cenários ligados à extrema-direita e ao exército nazista, né? E ao SS nazista na Alemanha. Eu não vou encontrar aqui agora, eu recebi até de um seguidor também alguns materiais, mas você entra aí no Instagram deles que vocês vão descobrir. Ah, não, encontrei aqui, ó. Dá pra mostrar pra vocês. Vocês entram no Instagram deles aí, você só precisa colocar isso, ó, Demolition Ranch, e vocês vão encontrar imagens como estas aqui, por exemplo. Olha o tipo de imagem que eles publicavam, tá? Para que vocês possam entender, isso aqui é SS, né? Que é o serviço lá nazista do Adolf Hitler. Você consegue ver, inclusive, aqui, ó, na gola, aqui, ó, o SS aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na gola você consegue ver. Se você entrar lá também, tem imagens, por exemplo, aqui, outra imagem, ó, de um soldado nazista também, ó. Tá aqui, ó. E se você entrar lá também, vocês veem publicações sobre a Ku Klux Klan. Então, eles não vão conseguir associar o atirador ao Partido Democratas, associar o atirador ao discurso do Biden ou do Democratas. Então, primeiro de tudo, como eu disse, calma, né? Vamos esperar
as cenas dos próximos capítulos. Isso só vai estar decidido, eu acredito, realmente lá entre o final de outubro e a primeira quinzena de outubro e segunda quinzena de outubro. É o que a gente vai ter ali como um cenário que tende a ser o cenário real das eleições em 2024 nos Estados Unidos da América. Eu não apoio esse discurso de que o Trump já ganhou. E não é porque eu não queira que o Trump ganhe, não. É porque eu sou cientista político. E vocês vão lembrar que em 2020, quem já me seguia lá no canal Historiador desde 2020, inclusive se você não me segue, me siga no canal O Historiador, meu canal aqui no YouTube. Eu já fazia análise sobre a vitória do Biden contra o Trump. E muita gente dizia que o Trump iria ganhar a eleição, porque estava com o discurso de que as eleições eram fraudadas e que os votos ali nas sessões davam a vitória pro Trump. E a gente falava que o Trump perdia nos votos por correspondência. Muita gente ficou uma semana desesperada e o Trump perdeu a eleição. Também aconteceu aqui no Brasil em 2022, muita gente desesperada quando começaram a acontecer as blitz da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive aconteceu aqui, na sua maioria, massivamente falando, no Nordeste, na região que eu moro do país, inclusive. Eu fiz uma live no dia e falei, gente, nós vamos vencer a eleição, agora a margem vai ser menor, mas se acalma. Então, neste momento, o dia que eu tô gravando esse vídeo, né, dia 15 de julho de 2024, neste momento é mera conjectura afirmar que o Trump já venceu as eleições. Se a situação for mudando, a gente vai trazer outras análises aqui na Revista Fórum e lá no meu canal, O Historiador, e aí sim eu vou trazer para vocês, olha, o prognóstico realmente é que esse atentado contra o Trump ajudou ele, prejudicou ele, isso teve impacto na eleição ou não. 4 meses é muito tempo, o tempo é inimigo do Trump nesse momento. O tempo é o inimigo dos republicanos nesse momento. E o exemplo que a gente tem aqui no Brasil são dois simples, tá? Basta vocês verem aqui, ó, a pesquisa que aconteceu em 2020 e 2014, na eleição entre Dilma Rousseff e Aécio Neves no segundo turno. Quando você pega os dados das eleições aqui, por exemplo, se você pegar o resultado das eleições, a pesquisa que foi divulgada pelo G1 no dia 7 de agosto de 2014, Dilma tem 38%, Aécio 23% e Eduardo Campos tem 9%. Uma semana depois o Eduardo Campos morre, no dia 13 de agosto. No dia 26 de agosto sai outra pesquisa. Dilma aparece com os mesmos 34%, dentro da margem de erro, né? Que ela tem 34%, na outra ela aqui é 38%, mas dentro da margem de erro ela tem 34%. Marina, que era vice do Eduardo Campos, que aparecia com 9 pontos, vai agora para 29 pontos percentuais. E o Aécio Neves, que aparecia com 23 pontos percentuais, cai para 19. Isso aqui no final de agosto. Resultado, o tempo foi passando, já que a eleição foi no dia 5 de outubro, e aí teve tempo de as pessoas se desconectarem daquela imagem dos filhos do Eduardo Campos chorando, daquela imagem do avião pegando fogo ali em cima das casas. Então a comoção foi passando. Então, se a eleição fosse na mesma semana, como aconteceu, por exemplo, no caso da governadora do Pernambuco, a Raquel Lira, que o marido dela morreu no dia da eleição, e ela foi pro segundo turno junto com a Marília Arraes. Ela perdeu a eleição no primeiro turno para Marília Reis, ela ficou em segundo lugar, mas ficou uma semana de luta, as pessoas vendo a imagem triste da esposa que perde o marido, do pai, do filho que perde os pais, né, da mãe que perde o filho, enfim, do ente querido da família, e isso tudo foi favorável a Raquel Lira. No caso do Trump, o tempo é inimigo dele. A prova, como eu tô trazendo para vocês, é que no caso da morte de Eduardo Campos até a eleição se passaram quase 2 meses. E o resultado foi o quê? A Dilma venceu o primeiro turno das eleições, acompanhada pelo Aécio Neves. A Marina apareceu em terceiro lugar, com mais ou menos 10 pontos percentuais abaixo do que as pesquisas do final de agosto apontavam. E detalhe, nestas pesquisas de agosto, você tinha ali ainda a Marina indo para o segundo turno com a Dilma e vencendo com 45% dos votos e Dilma 36%. Muita gente vai falar que na verdade foi o dossiê que o João Santana fez contra a Marina que teve esse resultado, mas eu posso afirmar para você com experiência na área que eu atuo, que o tempo neste caso foi o inimigo da Marina, assim como o tempo neste caso é o inimigo para o Trump. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa o seu like, me acompanha nas redes sociais, né, tanto no canal Historiador quanto também no Instagram, no Facebook. No Facebook é O Historiador Oficial, no Instagram é Carlitos com o Neto, e a gente pode estar trocando ideias lá com frequência também, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Até mais.